Nilson, o Vamp estava falando, inclusive, sobre essa situação, né? Do Abel Ferreira, porque ele poupou o time em grande parte da primeira fase da Libertadores. E mesmo assim, o Palmeiras teve a melhor primeira fase de um clube na história da Libertadores. Mais gols marcados, melhor saldo de gols. Foram 25 gols contra 21 do River Plate, que tinha o recorde de gols na primeira fase da Libertadores. Mas dá pra perceber que esse ano o Abel, ele pode priorizar o brasileiro. O Abel dá a entender que pra ele falta esse título, já que muitas vezes ele foi questionado. O Abel no mata-mata, ele vai bem, mas nos pontos corridos ele fica devendo. Parece que dessa vez o Abel foca também no Brasileirão e vai ser difícil pegar esse Palmeiras, hein, Nilson? Tudo bem. Se o Corinthians ganhar hoje, passa. Mas agora o Palmeiras chegou ali no topo. Mas eu acho que o Corinthians não vai ter fôlego para acompanhar a turma até o final. Olha, o Palmeiras, você tem toda a razão, o Palmeiras tem vontade de ganhar esse brasileiro com o Abel, não tenha dúvida. E existe uma possibilidade muito grande do Palmeiras conquistar esse brasileiro. Não descarto também ganhar a Libertadores, juntamente com o brasileiro. Por quê? Porque o Flamengo está olhando, está olhando pelo retrovisor, não está olhando para a brisa. Na vida, você tem que olhar sempre o para-brisa, esquecer o retrovisor, né? Então o Flamengo está olhando para trás, está olhando aquilo que passou na vida dele, está olhando pelo retrovisor, esqueceu o para-brisa. Aí caiu muito de produção o Flamengo. O Atlético Mineiro está sentindo uma falta desgraçada do seu técnico, do Cuca. É um outro time, o Atlético Mineiro, sem o Cuca. Quem é que está com toda a chance, e o Palmeiras está jogando melhor que as temporadas passadas. Então quem é que está com chance de ganhar esse brasileiro? Palmeiras. Se eu tivesse que cravar aqui em aposta, quem eu apostaria em título brasileiro esse ano, apostaria no Palmeiras, como campeão brasileiro. Tem toda a razão. Eu acho que o Palmeiras não só pode ganhar o brasileiro, como já no mata-mata é um time acostumado, pode brigar até o final e conquistar a Libertadores da América também. Eu não tenho dúvida disso. Os números do Palmeiras fora de casa. O Palmeiras com esse jogo são 16 jogos, 9 vitórias, 6 empates e só uma derrota. Em 16 jogos do Palmeiras, fora de casa, nessa temporada, só uma derrota. 71% de aproveitamento. O que explicar desse Palmeiras fora de casa? É um aproveitamento quase tão bom quanto dentro de casa, Bruno. Sim, ele perdeu esse um jogo fora, foi pro São Paulo, o primeiro jogo da final do Paulista. E em casa ele perdeu uma só também pro Ceará, né? Só na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, aquele 3-2 no Allianz Parque. É um time que perde muito pouco, né? O Palmeiras tem 3 derrotas no ano, a outra foi pro Chelsea no Mundial, que é um jogo de outro nível ali, outro tipo de adversário. O Palmeiras ele é um time muito equilibrado, né? Então ele joga bem em casa, joga bem fora, às vezes fica um pouquinho mais atrás, como no jogo de hoje. Bom pra ele também, o Cerro Porteño provavelmente vai passar sem grandes problemas, como passou da fase de grupos. Depois pode ter um Palmeiras e Atlético Mineiro, né? Nas quartas de final pode ter esse jogo. Mas o Palmeiras joga muito tranquilo, um time bem postado em campo, sabe o que vai fazer em campo, tem um treinador já há um bom tempo no cargo, um treinador que está ali bem adaptado, os jogadores confiam nele. Então tá tudo bem. Claro que isso não quer dizer que ele vai ser campeão de tudo. Enfim, ele pode perder, vai perder jogos, pode perder campeonatos, mas hoje é ruim para qualquer um enfrentar o Palmeiras. É muito difícil jogar com o Palmeiras, mesmo quando não brilha, é um time que consegue resultado. E esse ano tem feito jogos muito bons também, assim, a pensar em ataque, em ofensividade, o Palmeiras evoluiu bastante. Não, e se você for pensar, né, na partida do Palmeiras, Vamp, eles são muito eficientes. O Palmeiras não chega tantas vezes, mas quando chega ele faz o gol. E outra, bola parada, né? Como esse Palmeiras faz gol de bola parada. Tem o Gustavo Scarpa, que é um baita cobrador de escanteio, de falta, cruza muito bem. E tem jogadores que vão muito bem no jogo aéreo, como o Gustavo Gomes, por exemplo. Então, se você pegar todos os corners que o Palmeiras vai bater, sempre tem uma jogada ensaiada, né? Principalmente no lance de corner, né? A favor. Aí você vê que no primeiro tempo o Marcos Rocha apoiou bastante, meteu umas 2 bolas, 2 cruzamentos, o Rony poderia ter feito o gol também. A outra... Quer dizer, é um time que é bem treinado, tá 2 anos aí, já indo para 2 anos do trabalho do Abel, a gente sabe que ele vive 24 horas só futebol, né? Tava meio triste que a família não tava aqui, a nega véia veio, agora ele fica mais tranquilo, né? Dudu, ele tá mais tranquilo, trouxe a família, renovou, tá entre os 16 treinadores bem mais pagos do mundo, que o número 1 é o Simeone, hein? O Simeone é o treinador bem mais pago do mundo. O Abel tá nessa lista aí, viu? O mundo, tem gente que fala que o mundo é
é plano, outros falam que o mundo é redondo. No mundo plano redondo, o Abel é o 16º treinador bem mais pago do mundo. Quem fala que o mundo é plano? Você nunca escutou isso, não? Que o mundo Começa é a estudar. plano, não. Você nunca ouviu falar? Não, o mundo é redondo. Não, mas você nunca ouviu dizer que... Tem os terraplanistas. Né? Não tem não, parça? Tem. Tem os caras que acham que o mundo é... Tem cara que defende cada coisa maluca, né? Não, mas pô, na teoria, então, se for plano ou se for redondo, ele é o 16º treinador bem mais pago do mundo e com merecimento, pelo seu trabalho. E é o mais bem pago disparado no Brasil. No Na América Brasil- do Sul toda. No Brasil, ele é disparado o treinador mais bem pago. Também concordo com o Vamp. Tem que pagar o valor que for, porque o que esse cara fez pelo Palmeiras e segue fazendo é impressionante. Agora, Nilson, o Bruno falou sobre o próximo jogo da Libertadores. Com certeza. Que realmente é um bom confronto pro Palmeiras. É o Cerro Porteño. Não é um adversário difícil pro Palmeiras passar. Só que no Brasileirão, o Palmeiras agora tem uma sequência bem difícil de jogos. Ele tem o Atlético Mineiro, que é um grande rival na disputa pelo título em casa. Domingo que vem. Ele tem o Botafogo, que também tá ali no topo da tabela, mas hoje perdeu pro Curitiba, né? Sim. Então vai cair um pouco na tabela em casa. E tem o Curitiba, que é o terceiro colocado agora do Brasileirão, que venceu o Botafogo hoje, fora de casa. Tem os dois lados. São confrontos difíceis, mas também se for bom nesses três, se for bem, né, nesses três, aí o Palmeiras tende a disparar na liderança, né? Mas não tem dúvida. Eu só queria falar um negocinho a respeito do Abel. Pelo que eu venho observando de futebol, pelo mundo, inclusive, o treinador que mais evoluiu nesses últimos 2 anos foi o Abel. Esse cara evoluiu demais como técnico. Evoluiu muito. Ele não era o técnico que ele é hoje. Isso pra mim é claro. Desde que ele chegou, ele teve uma evolução enorme. Enorme. Um cara que cresceu muito. Então, tudo isso que vem acontecendo pro Palmeiras, que hoje torcer pro Palmeiras é uma moleza mesmo, né? Tudo isso que vem se acontecendo pro Palmeiras, a gente tem que acreditar ao treinador. Talvez se fosse um outro treinador, o Palmeiras não tivesse o rendimento que tem, não. Então, eu entendo porque o Palmeiras paga esse monte de dinheiro que paga pro Abel. E um futuro muito grande, tem 43 anos. Muito né? novo. 43 anos. Ele é muito novo. E você pega aí, ó, essa semana mesmo aí na Europa, ontem foi campeão o Real Madrid. E no meio de semana, a Roma. Com o Mourinho. E o perfil do Abel. 2 veteranos. O estilo do Abel é muito parecido com o do Ancelotti, assim. O Ancelotti ontem não sai com o Rodrigo, ele sai meio cauteloso, com o Valverde. Se dá alguma coisa ruim no jogo, eu boto o Rodrigo. Se o Palmeiras fizesse 6 pontos, você perguntou a respeito dos pontos. Se fizesse 6 pontos contra os 2 jogos em casa, contra o Atlético Mineiro e contra o Botafogo, o Palmeiras vai dar um arranque bem legal pro campeonato. Existem alguns jogos, o Muricy é muito especialista nisso, você trabalhou com ele, sabe bem. Ele determina alguns jogos decisivos. Atlético é esse. É? Atlético Mineiro é o jogo. Também, determina jogos decisivos. Então eu acho que esses 2 jogos em casa são extremamente importantes pro Palmeiras, Atlético e Botafogo. E ainda tem o Curitiba fora, né? Que é o terceiro colocado aí. A grande surpresa do Brasileirão, por enquanto. É o Curitiba aí na terceira Voltou à primeira divisão, né? Voltou à primeira divisão agora. Agora, o Palmeiras, ele tem esses 3 jogos. É uma sequência difícil. E ainda vai ter muitos desfalques. O Palmeiras não vai ter novamente o Everton e o Danilo, que estão na seleção brasileira. Gustavo vai Gomes. perder o Gustavo Gomes, que agora sim ele vai se Esse juntar é duro. à seleção paraguaia. Piquerez. E ainda tem o Atuesta Mas tem o Kusevich também. e o Kusevich. A tua foi colocado? Foi. Foi. Então seriam aí 6 desfalques pro Palmeiras num jogo dificílimo contra o Atlético Mineiro. O Galo tem desfalque ou não? O Galo Também tem, né? Tem, mas eu acho que Alonso. não Tem. 6 desfalques Tem contra o 3, eu Palmeiras. acho. Alonso. São 3, Arana. né? Ah, é. 3. Tem o Arana, O Godin, que podia Júnior jogar o Alonso. Júnior Alonso também. O Godinho tá jogando muito, mas são 3 desfalques também. Júnior Alonso e Arana. Sim, São os sim, principais. sim. Agora, a gente tem que criticar a CBF, né? Não dá pra gente seguir vendo os times brasileiros perdendo grandes jogadores pra uma competição. A competição é da CBF. O brasileiro, se Deus quiser por pouco tempo, ele é da CBF. Porque pode ter aí a Liga dos Clubes, a CBF cada dia pior. Agora, tem como os clubes... Eles até assinam. Então, os clubes eles têm parcela de culpa. Mas será que a CBF ela não pode ter a mínima boa vontade para adiar esses jogos desses clubes que perdem tanto
com as datas FIFA, Dudu? Ah, cara, isso é uma história longa que a gente fala aqui faz muito tempo, né? 730 Isso é anos. louco, né, cara? É óbvio que tinha que parar. Mas assim, não para, os clubes cedem os jogadores, você falou que tá todo mundo ciente. Vamos fazer o quê? Ontem eu vi uma final da Liga, todos nós vimos uma final da Liga dos Campeões. Acabou, Na hein, meia semana teve da Copa da UEFA, da outra teve do outro lá, que é a terceira divisão Deu dele. Real Madrid, é? É, Real Madrid, Liverpool. Aí eu vi Tá bom. Modric, 36 anos, né? 36 anos. Sim. Vi os caras ali tudo jogando. Os caras entrou de férias. Hoje tá de férias. E o Campeonato Nacional tá rolando. Os caras aqui já estão cansados. Eu vou votar, os caras vão sair de férias, isso aí vai ficar junho, julho, voto, pré-temporada em agosto. Eles vão votar jogando e o nosso vão estar cansados. Nossos jogadores. Entendeu o que eu tô falando? Porque aqui também o jogador aceita demais muita coisa. A gente queria jogar direto, 4 Sim, 4 sim. Tinha bicho, pô. Sim, sim. Ganhava dinheiro, é aquilo que eu falei. Me dá R$1 milhão e fala assim, fica em casa, vampiro. E os Mas caras... sim, Vampiro, mas o que eu digo é que Não, eles acabam com o espetáculo. sei, Você sei desfalca os principais times do futebol brasileiro, os que mais investem, os que gastam dinheiro pra trazer grandes jogadores. Isso é péssimo pro futebol brasileiro. Olha o Palmeiras. Palmeiras é o time a ser batido hoje no Brasil. Você atrapalha. Vai perder 6 jogadores. Agora pergunta pra nós, jogadores, se a gente também não quer pra seleção. Quer? Sim, mas então vai pra seleção, mas Não para tenha a jogo. competição. Então. Para a competição. É um erro gravíssimo, na minha opinião. Porque você vê aí, são 2 clubes que Isso vão... é erro brigar. só da CBF ou erro do sindicato de treinadores, de atletas, televisão, Dos clubes, inclusive. dos clubes? Que assinaram. Não é só CBF. Mas já tiveram... Se os caras chegam lá e peitar e dizer, não, vamos mudar. CBF topa ou não? Mas tiveram... CBF tá topando aí ter a Liga. Vamos supor a Liga, que se for sair mesmo, vai ser uma coisa independente da CBF, né? É. Fica livre. E aí, será que a Liga muda? Eu acho que muda. A liga tem que mudar, né? Você acha que vai mudar? Eu Tem acho que vai calendário? mudar. Deveria. O certo é mudar, né? Não? Deveria, sim. Vamos ver. Eu acho que vai mudar. Agora, A pode TV ter uma peita, boa pô. vontade, né, Nilson? TV Pode. feita. Da CBF pra adiar os jogos Não do tem time. como. Ó, Não. que seja, Tem se como. o time tem mais de um convocado, aí você adia a partida desse clube. É claro, você tem que ter um critério. É o que você falou. É porque não é só convocado o cara para a seleção brasileira, tem cara de fora. O Gustavo vai lá é isso aí. fazer amistoso com o Paraguai. O Atlético só tem amistoso. gringo. O Paraguai não vai nem pra Copa. Pois é. Vai até mais jogador de fora do que da brasileira. Então, aqui, o dos que amistoso jogam com aqui. o O Paraguai. Atlético tem Então você muito. tem que fazer um critério. Ó, você tem 2 jogadores convocados, seu time não vai jogar na rodada. Ponto. Ó, o Flamengo, Arrascaeta Ponto. e Isla, né? Ponto. Aí você Exato. pega, todo mundo Você tem. se Atlético, esse critério for Palmeiras. feito, você não prejudica ninguém. Você estabelece um critério ali. Estabeleceu o critério, por exemplo, Palmeiras tem um monte de jogador que vai ficar de fora, não joga. Não joga. Atlético Mineiro vai ter vários jogadores de fora, não joga também. Que se encaixe uma data. Que se encaixe uma data para o Palmeiras, para o Atlético, porque são clubes que vão decidir o Campeonato Brasileiro. São time de ponta Sim. de tabela que vai decidir campeonato para o Flamengo. A mesma coisa. Ponta de tabela que vai decidir campeonato brasileiro. Mas não tem. Isso aí sabe quanto tempo a gente fala isso? Faz 50 Há 700 anos a gente fala isso. E os caras não resolvem, porque aí tem interesse da televisão. A televisão entra no meio, dá palpite, Sim. fala que não quer ficar sem o jogo. Entendeu? Você sabe bem disso. Tem uma série de fatores envolvidos que acaba mantendo-se a rodada do Campeonato Brasileiro. Eu acho um grande erro, mas eu acho difícil mudar, inclusive com a Liga. Inclusive com a Liga, eu acho difícil de ter alteração nisso. Eu acho que a Liga dificilmente ela vai assumir o comando do futebol brasileiro e não vai mudar, mudar nada, os né? principais erros da sim. CBF. Vamos Mas ver. aí eu não sou muito Eu não otimista. boto fé. Eu não boto Assim, fé. Combinar com a TV, Primeiro né? que quem reclama, a imprensa fala bastante, os técnicos falam, os que são profissionais, Eu não vejo muito dirigente reclamar Claro que disso, não. né? O presidente do clube. Eu não vi nada da presidente do Palmeiras, do Atlético, e não só nessa, em todas as datas FIFA. O Flamengo, ano passado, teve muitas vezes jogador convocado, foi prejudicado por isso. Não vi o presidente do Flamengo reclamar. Só veio o Quem Flamengo reclama é Atlético Mineiro que o técnico. Cuca falou, não, quer do jogo. Sim. Porque o Flamengo tinha mais gente que o tem. Atlético. Então, assim, por que isso acontece? Porque tem muito jogo. A Liga ela vai organizar o Campeonato Brasileiro. Para isso mudar, você teria que diminuir o número de jogos. Por exemplo, o Campeonato Estadual. Se continuar 16 datas estadual e 38 brasileiro, organizado pela CBF ou pela Liga, por quem for, não vai ter data para parar o campeonato. Então isso não vai mudar. É a mesma conversa sempre. Então eu acho muito Não sai difícil. daqui. Muito difícil. Também acho.
Difícil. Ah, você tem chance de mudar alguma coisa se você entra. Por que não pega os caras da NBA? Ó, tá o Campeonato Brasileiro pra vocês. Cuidem pra nós. Aí sim você mudaria alguma coisa. Os caras fariam um baita de um campeonato. Sabe? Um evento, né? É porque o jogo na NBA acaba sendo a desculpa, né? Quem acompanha de perto sabe bem disso, né? O jogo é a desculpa final. detalhe. É o detalhe final, né? Não, entrega, a gente tem um futebol 5 vezes campeão do mundo. Ah, os principais jogadores do Brasil não ficam mais aqui. Talvez, se tivéssemos dirigentes profissionais cuidando da organização do futebol, até a manutenção desses jogadores através de patrocínio e etc., e de salário, eles poderiam conseguir aqui no futebol brasileiro. Sabe? É um pecado, porque o jogador tem. Qual foi o cara que decidiu a Champions ontem? Vinícius Júnior. O Militão foi o melhor jogador em campo, na minha opinião. Então, quer dizer, o que não temos gente capacitada para gerir e administrar o futebol brasileiro. E eu concordo 100% com o Bruno. Eu não vejo dirigente nenhum no Brasil capacitado para gerir e administrar o nosso futebol. Joguei várias vezes contra o Dodô. E aí, no melhor momento da carreira, por isso que eu falo, apareceu, vem. Sim. Que é o sonho nosso ir pra fora. Tá no meio. Atrapalhou muito na carreira dele. No melhor momento do Dodô, vários clubes europeus queriam ir, os caras de São Paulo travou. Travou, ele sabe disso, e o Santos comprou o Dodô. E naquele momento, uma enxurrada de vários. Eu indo pra Europa, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Felipe, a galera toda. E o Dodô com proposta pra ir pra vários clubes da Europa. O São Paulo travou, o Dodô ficou. Isso atrapalhou a carreira em termos de seleção brasileira, podia ter jogado na Copa do Mundo pelo atacante que era. Sabe disso? Fácil. Facinho, tranquilamente. O jogador sonha com isso. Quando a gente vai pra seleção, fica mais valorizado. O salário é diferente. Aí fica essa briga, o atleta não pode se meter. Aí você pega aqui, ó, o Gabigol aí. Quer ir pra seleção e o Flamengo tem 3 jogos. Se o cara fazer isso, o cara. Se você fala, não, quero ir pra seleção, a torcida te mata. Claro. Claro.